pessoal da aula D, tudo bem? Eu sou a Thamis e nós estamos aqui no curso de português para imigrantes e refugiados. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a quem está chegando aqui pela primeira vez e também quem está seguindo seus estudos aqui conosco. A gente fica imensamente feliz que vocês estejam aqui acompanhando nossas aulas e fazendo essas atividades, tendo contato com a língua portuguesa. Lembrando que essas aulas elas sempre vêm com material complementar, então lembrem de baixar o material em PDF, está aqui na descrição, tá? Deem um like e se inscrevam e utilizem o espaço dos comentários, porque é o momento que vocês podem escrever aí em português no mesmo momento que a aula está acontecendo, certo? Então nós temos como temática entregadores de aplicativos nesse módulo que nós estamos trabalhando de leitura e produção textual. Os objetivos que a gente tem com essas aulas, então, aprimorar as habilidades de leitura e escrita de diferentes gêneros discursivos, desenvolver maior reflexão linguística acerca dos conhecimentos gramaticais para utilização nos textos, promover debate acerca das temáticas das aulas. Então, a gente tem esses objetivos para esse módulo de leitura e produção textual. Então, para início de conversa, vamos observar esse texto, tá? Esse texto, vamos observar. Aqui nós temos uma imagem que tem escrito Greve Nacional, Entregadores de Aplicativos, apps, né? 1º de julho, 9 horas, James, Uber Eats, iFood, Rappi e Log. E aqui nós temos também vários ciclistas, motociclistas por trás desse chamado. Então, as perguntas que nós temos. Que tipo de texto é esse? Onde encontramos textos assim? Qual é o objetivo de textos como esse? Qual é a mensagem que esse texto traz em si? Então, qual é a mensagem que tem por trás desse texto, né? Que vocês vão escrever aí para dizer qual é. É uma notícia? É um panfleto? É um cartaz? É um e-mail? Que tipo de texto é esse? E qual é o objetivo? Qual é a mensagem que ele está trazendo com a utilização desses motociclistas, com essas letras grandes, com essas cores sendo utilizadas? Que mensagem tem? Então, vocês vão pensar um pouquinho para responder. Você já ouviu falar em greve? Por que elas existem? Há greves em seu país? Como elas são organizadas? Então, greve é uma paralisação, então é parar tudo. Isso acontece no país de vocês? Quem organiza essas greves? Comentem um pouquinho sobre isso. Então, a nossa pré-leitura. Nós temos, então, um texto que nós vamos ler a seguir, que tem como título Superexplorados em plena pandemia. Entregadores de aplicativos marcam greve nacional. A alimentação é a coisa que mais dói. Ter que trabalhar com fome carregando comida nas costas, afirma motociclista. Então, essa é uma matéria que foi publicada no dia 16 de junho e nós temos, então, como questões para responder antes dessa leitura. Por que entregadores de aplicativos são superexplorados? Por que, em época de pandemia, os entregadores de aplicativos teriam condições piores de trabalho? Você conhece ou é um entregador de aplicativo? Como é a sua vida de trabalho? Então, são questões que a gente quer saber e também para já ir preparando para essa leitura, certo? Então, vamos ver aqui o texto. Vocês vão ver na tela maior e a gente já volta aqui nessa imagem. Então, vamos ler esse texto. A alimentação é a coisa que mais dói. Ter que trabalhar com fome carregando comida nas costas. O depoimento é de Paulo Lima, conhecido como Galo, motociclista que trabalhava para aplicativos de entrega delivery e que, desde março deste ano, tenta reunir a categoria para reivindicar melhores condições de trabalho. Fruto da organização desses entregadores, surgiu o anúncio de que no dia 1º de julho eles farão sua primeira paralisação nacional. Galo não reivindica a organização da greve, embora tenha se tornado o rosto mais conhecido de uma categoria que se expandiu durante o período de pandemia no país. As taxas e o fluxo de emprego caíram na pandemia, porque os aplicativos triplicaram o número de empregadores no Brasil. Então, as taxas estão baixas e o serviço diminuiu. Então, o que está pedindo a greve? Melhores condições de trabalho, porque temos condições péssimas. Bloqueios injustos, dívidas injustas, não temos banheiro e nem alimentação. Represália.
Eu fui capa da revista Exame, que é voltada para os empresários. Depois disso, caiu tudo, fui bloqueado em todos os aplicativos. Galo se tornou conhecido em março deste ano, quando viralizou um vídeo em que ele fala sobre as condições de trabalho dos entregadores. Desde então, ele afirma que sofre perseguição política das empresas de delivery. Todo esse movimento meu começou porque eu fui bloqueado oficialmente pela Uber, mesmo a Uber garantindo que não faria isso, e ela fez. Aí eu fui capa da revista Exame, que é voltada para os empresários. Depois disso, caiu tudo, foi bloqueado em todos os aplicativos. O entregador afirma que as empresas adotam um método chamado bloqueio branco, quando querem afastar os trabalhadores por motivos que não podem ser justificados tecnicamente. O cadastro fica ativo, você fica online, mas não recebe nenhum pedido, nada chega para você. E nem importa onde esteja, pode ficar circulando que a empresa não vai te passar nenhuma entrega. Para reverter a situação, Galo explica que a categoria decidiu provocar lentamente o vínculo empregatício. Por isso, decidiram exigir que as empresas paguem as refeições dos entregadores. Se não for o suficiente, vamos fazer eles garantirem um plano de saúde. Se não for o suficiente, vamos fazer eles garantirem um salário. Até que chega um ponto em que eles terão que assinar a carteira. Então, voltando aqui, esse texto ele foi adaptado do site Brasil de Fato. O texto ele é adaptado porque ele é bem maior, então vocês vão ler ele na íntegra no material complementar. E vocês também podem procurar pelo título se quiserem ler agora, antes de baixar o material. Então, depois o texto continua uma discussão falando sobre a pandemia, essa relação, então, com o serviço. Conversa sobre o texto. Quais são as dificuldades enfrentadas pelos entregadores de aplicativos? Qual o motivo da greve? O que se espera com essa realização? O que aconteceu com os entregadores com a pandemia? O que significa bloqueio branco? Quais são as consequências disso para a vida de um entregador? Como você acha que os empregadores poderiam atender melhor seus entregadores? No seu país, há muito trabalho como entregador de aplicativos, e aí vocês podem expandir também, pensando entregadores de comida, ou próprios motoristas de aplicativos de carro, né, Uber e outros que podem existir nos seus países de origem. Se sim, você sabe como é a situação de trabalho desses empregadores, né? Desses entregadores, desculpa, empregadores é quem emprega, né? Então, de entregadores, vocês sabem alguma coisa? Ou se vocês são entregadores, como é que funciona com vocês? Então, reflexão linguística. Observe os trechos abaixo. A alimentação é a coisa que mais dói. Ter que trabalhar com fome carregando comida nas costas, afirma a motociclista. O outro trecho. O entregador afirma que as empresas adotam um método chamado bloqueio branco, quando querem afastar os trabalhadores por motivos que não podem ser justificados tecnicamente. Qual a função do sinal de pontuação, as aspas, né, que eu sempre faço aqui com os dedos, as aspas, nesses trechos? Nos dois trechos, a função é a mesma, no caso, é a mesma situação que as aspas são utilizadas nesse primeiro e nesse segundo, quando tem aqui só bloqueio branco, é a mesma coisa que na frase acima. Há outras passagens do texto em que ocorre o mesmo que nos trechos estudados, nesses trechos que a gente está vendo aqui. Em quais situações utilizamos as aspas? Leia o texto novamente e procure os usos das aspas. A partir da observação, em quais situações elas são usadas. E a produção textual. Imagine que você trabalha com entrega de aplicativos de comida e resolve compartilhar a sua experiência como entregador, por meio de uma carta falando desde quando você atua nesse ramo, seus desafios e expectativas. Seu interlocutor será Igor Carvalho e, por isso, seu destinatário deve estar claro no texto. Então, o Igor Carvalho foi quem escreveu essa matéria que a gente leu e ele vai ser, então, o interlocutor desse texto de vocês. Escrevam esse texto seguindo as orientações aqui da tarefa e, né, mãos à obra. Vamos ver então o uso das aspas. Elas são utilizadas na escrita para enfatizar, dar mais destaque a palavras ou expressões, além de indicar citações de algum texto. Então, além de trazer outras vozes para esse texto.
quando usar as aspas? Nós vamos ver aqui 3 casos e mais vocês vão estudar no material complementar. Então, quando usar as aspas? Enfatizar discursos. Para enfatizar palavras ou expressões, utiliza-se as aspas. Por exemplo, que pessoa é essa? Outro caso da utilização das aspas é quando o locutor pretende ironizar algo. Por exemplo, após encontrar o vaso quebrado, minha mãe disse: muito bonito o que você fez. Então, a gente faz essa enfatização, essa ênfase nas palavras, no tom, como quando a gente está conversando. Na escrita, ela pode vir marcada, então, pelas aspas. Citações diretas. Empregada para citar algum discurso proferido pelo próprio autor, utiliza-se as aspas antes e depois, então, antes e após o discurso. Segundo o presidente da República, iremos combater a crise. Então, é uma fala, né? Uma fala que se utiliza, então, as aspas. Estrangeirismo. Uso muito frequente de palavras estrangeiras, que, por vezes, são acrescidas ao dicionário, dependendo do uso. Por exemplo, show, chat, web, dentre outros. Essas palavras de internet a gente usa bastante, né? Com palavras que são de origem inglesa, e a gente pode utilizar, então, na escrita com as aspas para marcar esse estrangeirismo. Geralmente, quando usamos palavras estrangeiras no texto, devemos colocar as aspas, ou quando digitamos no computador, o itálico. Por exemplo, esperamos o feedback da professora. Então, o feedback é uma palavra de origem inglesa que a gente utiliza no nosso vocabulário como um retorno, né? Então, eu vou dar o feedback para vocês, eu vou dar um retorno sobre o que vocês fizeram, sobre o que vocês falaram. É mais ou menos isso. Então, lembre-se de baixar o material complementar, lá você vai encontrar alguns exercícios e também o texto na íntegra e esse material disponível para vocês imprimirem ou utilizarem, escreverem, marcarem no computador, certo? Então, gente, bons estudos!